Oi, pessoal! Agora nós vamos entrar em uma nova questão que fala sobre sessão de cinema, certo? 5 amigas, Ana, Bia, Cris, Duda e Eva, querem ir ao cinema, mas a sessão já está quase lotada. Sobraram apenas as cadeiras 1, 2, 3, 4 e 5, todas na primeira fila da plateia, né? Como vocês podem ver a representação dessas cadeiras. Elas compraram os ingressos e agora vão decidir quem senta vizinho a quem. As seguintes restrições elas devem ser obedecidas. Atenção. Ana não quer sentar-se numa cadeira vizinha à cadeira de Bia. Eva quer sentar-se numa cadeira vizinha à cadeira de Cris. Cris quer sentar-se ou na cadeira 1 ou na cadeira 5. Então, nós temos a questão 14, que pergunta o seguinte: qual das seguintes alternativas é sempre verdadeira? O item A: Ana ocupa uma cadeira vizinha de Duda. B: Bia ocupa uma cadeira vizinha de Eva. C: Duda ocupa uma cadeira vizinha de Eva. D: Eva ocupa a cadeira 1 ou E: Bia ocupa a cadeira 3. Então, a forma que a gente vai descobrir qual que é dessas alternativas é verdadeira é utilizando aquela representação das cadeiras e a gente vai começar a alocar cada pessoa de acordo com as restrições que a questão deu pra gente, certo? Lá nas nossas restrições, nós temos que Cris, ela senta-se ou na cadeira 1 ou na cadeira 5. Então, vamos começar supondo que Cris quer sentar-se na cadeira 1, certo? Então, nós atribuímos aqui Cris para a primeira cadeira. Eva quer sentar-se numa cadeira vizinha de Cris, assim como a restrição diz pra gente. Então, Eva tem que sentar, né, na cadeira 2, porque não tem outra cadeira ao lado, né, do lado esquerdo, a não ser essa aqui, cadeira 2. Então, Eva senta-se cadeira 2. E Ana não quer sentar-se numa cadeira vizinha à cadeira de Bia. Se Ana não quer sentar-se em cima da cadeira de Bia, existe uma pessoa entre elas duas, certo? Como as duas primeiras cadeiras já foram alocadas, sobraram 3, 4, 5. A pessoa que separa Ana de Bia deve sentar-se na cadeira 4, para que Ana ou Bia sente-se na 3 ou Ana ou Bia sente-se na 5. Então, dessa forma, elas vão estar separadas e assim, né, não vai estar errada de acordo com a restrição que a questão deu pra gente. Então, ficou Cris na cadeira 1, Eva na cadeira 2, Ana na 3, poderia ser Bia também, Duda na 4 e 5, Bia, e que poderia ser Ana, né? O importante aqui é que elas duas sejam separadas pela Duda, que está aqui na cadeira 4. Agora vamos supor que Cris quer sentar-se na cadeira 5. Não vai ser na 1, vai ser na 5. Então, a gente atribui aqui Cris para a quinta cadeira e última. Eva quer sentar-se numa cadeira vizinha à cadeira de Cris, né? Como a restrição disse pra gente. A gente pode perceber que não existe uma cadeira à direita, só existe à esquerda. Então, para sentar do lado da Cris, a Eva vai ter que sentar na cadeira 4. Ana não quer sentar-se numa cadeira vizinha à cadeira de Bia. Vamos lá, aqui vai acontecer a mesma coisa. Para Ana não sentar do lado de Bia, elas duas vão ter que ser separadas por uma pessoa. A única opção que a gente tem para essa outra pessoa é a cadeira de número 2, assim ficando a 1 e a 3 para Ana e para a Bia. Então, a gente tem aqui que Cris na cadeira 5, Eva na cadeira 4, como a gente fez no comecinho. Na 3 poderia ser Bia ou Ana. Na 2, Duda, né, obrigatoriamente, porque ela vai ter que separar essas duas que não podem sentar perto. E na 1, Ana ou Bia. Aqui a gente colocou, né, Bia na 3 e Ana na 1. Então, poderia ser o contrário também. Então, agora a gente vai pegar, né, essas duas representações das alocações que nós achamos que são possíveis e vamos comparar com os itens para ver qual que é o item correto. O item A, por exemplo, ele fala que Ana ocupa uma cadeira vizinha de Duda. Primeiro, a gente olha aqui. Realmente, né, Ana está na cadeira 3, Duda está na cadeira 4, então elas estão uma ao lado da outra. Na segunda, também isso acontece. Ana na cadeira 1 e Duda na cadeira 2. Então, a gente já tem que esse é o item correto, a gente vai ver o que foi que deu errado nos outros, né? Bia ocupa uma cadeira vizinha de Eva. Nessa primeira representação, isso não acontece, certo? Na segunda, ela ocupa sim.
Mas como as duas não estão corretas ao mesmo tempo, a gente não pode assumir que esse item é sempre verdadeiro. O item C diz que Duda ocupa uma cadeira vizinha de Eva, né? Então, o que acontece? Duda, na primeira, está na cadeira 4 e Eva na 2, então isso não é verdade. Aqui na segunda, nós temos que Duda está na cadeira 2 e Eva está na cadeira 4. Isso nunca vai acontecer, porque Duda sempre tem que estar entre Ana e Bia, como a gente viu na resolução. No item D, Eva ocupa a cadeira 1, o que não é verdade, porque aqui temos a Cris, aqui temos a Ana. Poderia ter a Bia também, como a gente conversou, né, que poderia inverter essas duas. No item E, Bia ocupa a cadeira 3, só que ela não ocupa sempre, né? Aqui ela tá ocupando a cadeira 3, mas aqui quem tá ocupando é a Ana, certo? Então, tá incorreto esse item. Então, a gente tem que o item correto é, de fato, né, o item A, Ana ocupa uma cadeira vizinha de Duda. Então, isso sempre é verdade e torna o item verdadeiro. A próxima questão, a questão 15, pergunta o seguinte. Se Bia ocupa a cadeira 5, qual das seguintes alternativas é sempre falsa, certo? Então, o que é que acontece? Nós vamos assumir essas restrições que a questão deu pra gente. E vamos ver o seguinte. Se Bia ocupa a cadeira 5, como a questão falou, então Cris ocupa a cadeira 1. Por quê? Porque a restrição C diz que Cris quer sentar-se ou na cadeira 1 ou na cadeira 5. Então, se a 1 está sendo ocupada, no caso, se a 5 está sendo ocupada pela Bia, então Cris fica com a cadeira 1. E segundo a regra B, que diz que Eva quer sentar-se numa cadeira vizinha à cadeira de Cris, nós temos que Eva ocupa a cadeira 2, porque a de Cris é 1. Não tem cadeira aqui para a esquerda ao lado, então a única opção realmente é que Eva ocupe a cadeira 2. E seguindo a regra A, que diz que Ana não quer sentar-se numa cadeira vizinha à cadeira de Bia, e a gente sabe que Bia está na cadeira 5, então Ana vai sentar na cadeira 3. Então, sobrou a cadeira 4 para Duda, certo? Foi a última alocação, então a gente coloca ela nessa cadeira mesmo. Então, o que acontece? Vamos olhar os itens e vamos olhar essa alocação aqui que a gente teve a partir das restrições, né, da análise que a gente pôde fazer. O item A diz que Eva ocupa a cadeira 2. Eva ocupa, de fato, a cadeira 2, mas não é o item correto porque a questão pergunta qual que é sempre falsa, certo? Então, essa aí tá correta por enquanto. Vamos para B. Ana ocupa uma cadeira vizinha à cadeira de Eva. O que é verdade, porque Eva está na cadeira 2 e Ana na 3. Duda ocupa a cadeira 3. Falso, né? Quem ocupa a cadeira 3 é Ana. Então, a gente aí já achou uma correta até agora. Ou uma falsa, né? Que, no caso, é a opção correta. Ana ocupa a cadeira 3. Correto, Ana ocupa a cadeira 3. Bia ocupa uma cadeira vizinha à cadeira de Duda. Sim, é verdade, pois Duda está na 4 e Bia está na 5. Então, a gente tem que, de fato, o item correto, que é uma afirmativa falsa, é que Duda ocupa a cadeira 3. Então, o item correto é o item C.